Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês, eu estou aqui para alertá-los, para informá-los acerca das verdades que estão acontecendo no meio da religião, nesse meio que nós estamos vivendo, onde a política e a religião se misturam, e a gente vê líderes religiosos que se dizem vocacionados, chamados por Deus para uma grande obra, né? Envolvidos até o pescoço, comprometidos até o pescoço com esse sistema político. Claro que eles têm seus interesses, têm as suas conveniências. Lideranças de grandes denominações e também de pequenas denominações, cada uma dentro do seu contexto, mas se envolvem. O tema que eu quero dar ao que eu vou dizer é pastores, aspas, né? Porque vocês sabem a nossa posição quanto a essas tais chamadas, a essas tais nomenclaturas que eles se auto-intitulam. Então, pastores, aspas, se envolvem nos extremismos políticos. Vocês percebem isso principalmente em anos de eleições. Hoje nós temos a mídia, as redes sociais. Cada dia a gente vê o número de vídeos gravados associando lideranças religiosas a determinados políticos. E as defesas que esses tais líderes fazem acerca desses políticos que eles abraçam. Eles se envolvem de corpo e alma nessa questão, porque eles tiram proveito e eles usam os seus subalternos, os seus liderados, os seus comandados, porque prometem a esses políticos votos. Lógico que eles, na verdade, estão tirando proveito e partido disso, que muitas das vezes os seus liderados não sabem. Acreditam que os seus líderes estão defendendo uma boa causa. Queridos, se esses homens acreditassem mesmo de verdade nas suas aspas chamadas, se entregariam de corpo e alma naquilo que eles dizem acreditar, porque eles foram chamados por Deus para fazer a obra de Deus. O ID de Marcos 16:15, o nosso entendimento é outro, mas eu estou trabalhando dentro do sistema doutrinal da instituição religiosa, principalmente a evangélica. Então esses homens fazem políticas rastejantes misturada com religião. As portas dos templos são abertas, são facultadas a diversos deles nos tais cultos que eles dizem oferecer a Deus. Eu fui de lá durante muitos anos, e isso não é de agora. Naqueles tempos também acontecia isto, não na grandeza do que acontecem hoje. Parecia-me que alguns líderes tinham temor, mas as coisas desandaram, escancararam, e hoje dificilmente você encontra um desses líderes religiosos que não se envolvem
em questão política. Veja aí nos status o que eles postam diariamente defendendo esses homens que se candidataram a um cargo no legislativo e um cargo no executivo. Vocês não veem eles postarem nos seus status algo acerca, aspas, desse evangelho que eles dizem acreditar, que eles pregam em nome de Deus? Vocês não veem esses líderes participarem dessa tal obra de evangelização que eles mandam e ensinam seus liderados fazerem para que possam trazer pessoas para se tornarem membros das suas instituições religiosas? Porque quanto mais pessoas, mais status eles têm, mais regalias, mais primazias, mais eles crescem monetariamente falando, financeiramente falando, e alcança então as suas mordomias. Então eles fazem dentro desses lugares políticas rastejantes misturadas com religião. A verdade, aspa, é que essa igreja se tornou um braço político através dos seus líderes religiosos, favorecendo esse sistema político com suas ideias contrárias aos princípios éticos e morais da sociedade. Eles, na verdade, não estão nem aí para a vida das pessoas. Os políticos não estão nem aí para isso. Eles estão buscando o poder. Assim como os líderes religiosos buscam os seus interesses e têm as suas conveniências, os políticos também têm os seus interesses e suas conveniências. Estão indo em busca do poder. E lógico, se abrem essa porta, se abrem essa brecha, eles aproveitam, porque eles conhecem os líderes religiosos, eles sabem da ganância de muitos deles. Eu trabalhei durante quase 30 anos para um líder político, e eu sei o conceito que ele tinha desses líderes religiosos que se diziam pastores. Ele não era muito a favor disso. Ele era até um pouco diferente de muitos dele. Quase não aceitava convite para ir em épocas de eleições nos templos, porque ele sabia separar as coisas e sabia dos interesses desses homens, de tudo que estava por trás. Mas hoje a gente percebe que a grande maioria dos políticos tiram proveito e partido disso. Vocês têm percebido que muitos que se chamam pastores, apóstolos, bispos, estão trabalhando como nunca talvez trabalharam em suas vidas em favor de determinados candidatos, trabalhando até mais do que o próprio candidato. Sabe por quê? Muitos deles têm cargos. Talvez você não saiba. Comissionados em gabinetes. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e conheci muitos deles que tinham cargos comissionados, sem irem trabalhar. Eu trabalhei, eu ia de segunda a sexta, eu abria e fechava o gabinete, mas a grande maioria não trabalhava. Eu conheci, quando trabalhei na prefeitura da minha cidade durante 12 anos, muitos que tinham cargos sem trabalhar. No final do mês ou no início do mês caía lá na sua conta o seu salário comissionado. E essas coisas existem ainda nos dias de hoje. Por isso, dessa garra desses líderes religiosos em favor de diversos políticos. Esses líderes não passam, na verdade, de manipuladores dentro desse contexto religioso. Você está sendo manipulado por eles. Eles te convencem, usando palavra de persuasão, argumentos convincentes, que te leva a você a se envolver também, a participar também de todas essas coisas. Eles não acreditam naquilo que eles
pregam, naquilo que eles ensinam, porque se eles acreditassem, eles não se envolveriam em nada dessas coisas. O mundo espiritual de Deus é um. Esse mundo daqui é da carne, esse mundo daqui é terreno. Eu estou trazendo esta palavra, mas eu entendo todas essas coisas. É o mundo da carne. Esse mundo deles é um mundo carnal, é um mundo terreno. Eles estão indo em busca das coisas desta vida, não das coisas do alto, das coisas de cima, das coisas de Deus, como Paulo ensina em Colossenses 3:1. Pensai nas coisas do alto, mas eles pensam nas coisas desta vida. Eu quero, para encerrar, dizer que a vida de muitos deles não passam de personagens que não estão nem aí para a sua vida, meu querido irmão, meu amigo. Mas eles estão apenas buscando seus próprios interesses e suas conveniências. Então reflita. Deus não habita, Deus não participa dessas coisas. Eles usam o nome de Deus, mas Deus não está nem aí para essas coisas. Porque essas coisas são deles, essas coisas são terrenas, essas coisas são da carne. E todos sofrerão consequências daquilo que semeia, daquilo que plantam. Se está bem intencionado, pode colher coisas boas. Mas se está mal intencionado, com certeza colherão coisas más, coisas ruins desta vida. Quando a pessoa tem o entendimento de que ela é espiritual e não é carnal, ela não se envolve nessas coisas. Ela vai lá no dia, como cidadão quer, e apenas vota, mas não se envolve. Ela vai e vota, assim como qualquer cidadão vai às urnas e vota no seu candidato, sem precisar estar envolvido de corpo e alma, como muitos estão. E usam, eu estou aqui falando isso porque usam a religião, usam esse evangelho que eles dizem acreditar, que lá no fundo eles não acreditam em nada disso, porque se acreditassem, eles estavam comprometidos com eles, de forma veemente, de forma contundente, quando na verdade não estão. Então, eu trago esta palavra de despertamento. Se você gostou, distribua, divulgue e compartilhe. O tema é pastores, aspas, se envolvem nos extremismo político. E é isso que nós estamos vivendo. É uma guerra em cada estado desse país. Lá em São Paulo, né, vocês sabem o que está acontecendo entre os defensores de Nunes e os defensores de Marçal. O sistema religioso evangélico está envolvido em ambos os lados. Lideranças de grandes, aspas, igrejas estão defendendo um lado e outros de forma aleatória um outro lado. Como se Deus estivesse do lado de um ou do outro, quando Deus não se envolve nas coisas desta vida. O mundo de Deus é espiritual. O mundo da carne é nosso. E quem semeia na carne colhe. Quem aqui planta, aqui colhe. Porque nós somos um espírito revestido de carne e sangue. E o espírito nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Apenas os carnais vivem voltados para as coisas desta vida, semeiam nesta vida, plantam nesta vida e colhem também nesta vida. Quando morrem, todos descerão ao inferno, ao sepulcro, à parte mais baixa da terra, e de lá nunca mais vai subir, mas o espírito de todos volta para Deus, porque é no nosso espírito que Deus habita. Ele é pai dos espíritos e não é pai da carne. Deus é soberano. Ele reina sobre tudo e todos. Ele, por ser soberano,
por ser onisciente, ele sabe de tudo quanto vai acontecer. Ele sabe de tudo quanto vai acontecer. E como vai acontecer e quando vai acontecer. Ele sabe de tudo isso. Mas as pessoas se envolvem e colocam Deus, na maioria das vezes, nos seus negócios, como se Deus estivesse participando disso. Então fica aí esta palavra. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Não esqueça de dar o like. Vamos me ajudar para que o YouTube recomende meus vídeos a outras pessoas. As pessoas precisam serem despertadas, acordadas, para que possam buscar tão somente um mundo espiritual de Deus. E enquanto estiverem aqui, de forma consciente, de forma inteligente, elas possam buscar a praticar das coisas boas, ajudando ao próximo, amando ao próximo, semeando as coisas boas, para que possam também coisas boas colherem. Um beijo no seu coração, um forte abraço, o meu muito obrigado.